Imagina só a seguinte aposta: provar que os mortos podem falar usando a própria ciência. Pois é, no século XIX, essa ideia não era só ficção, não. Era um movimento de verdade. E o seu maior defensor, olha que curioso, não era nenhum místico, mas sim um dos homens mais respeitados da elite intelectual de Boston, que colocou simplesmente toda a sua reputação em jogo por causa disso. A questão central era uma coisa quase inacreditável. Será que uma mensagem do além poderia, assim, do nada, aparecer escrita numa lousa bem na frente de todo mundo? E o mais impressionante, isso não era visto como um truque de mágica, sabe? Era tratado como um fenômeno a ser estudado, com testemunhas que juravam de pé junto ter visto tudo acontecer e em condições de controle bem rigoroso. Tá, então vamos entender como é que isso supostamente funcionava. O método era chamado de escrita direta em lousa, e era, na sua essência, um verdadeiro desafio à física. Pensa bem, 2 lousas comuns, limpinhas, checadas por todo mundo ali presente. Um pedacinho minúsculo de lápis era colocado entre elas. Daí, as lousas eram fechadas, amarradas ou até seguradas com toda a força pelas próprias testemunhas. E então, vinha o som. Um arranhado, vindo de dentro das lousas. Quando abriam, pronto, uma mensagem estava lá. Mas o que fez esse movimento explodir desse jeito? Bom, tudo se resumia às supostas provas, que eram tão convincentes que chegaram a abalar até mesmo alguns dos maiores pensadores da época. E é aqui que a coisa fica séria de verdade. A gente não está falando de gente ingênua. Pensa em Alfred Russel Wallace, o co-descobridor da teoria da evolução junto com Darwin, um gigante da ciência. Ele mesmo testemunhou esses eventos e declarou abertamente que não conseguia explicar aquilo com a ciência que ele conhecia. E ele não estava sozinho. E isso nos leva direto ao nosso protagonista, a mente que decidiu não só testemunhar, mas transformar esses fenômenos numa causa. Um homem que arriscou tudo para provar que ali estava o início de uma nova ciência. O nome dele era Epes Sargent. E para entender o tamanho do choque que ele causou, a gente precisa saber de onde ele veio. Sargent era um pilar da sociedade de Boston, que na época era até apelidada de Atenas da América. Ou seja, ele não estava na periferia da cultura, ele estava bem no centro de tudo. A trajetória dele era de um verdadeiro titã literário, sabe? Editor de revistas super influentes, biógrafo de estadistas, autor de poesias aclamadíssimas. Sargent era uma figura de um prestígio imenso, uma voz respeitada e totalmente estabelecida no coração do establishment intelectual americano. E o círculo social dele era um verdadeiro quem é quem da literatura da época. Ele trabalhava, debatia com gente como Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Longfellow, basicamente os maiores nomes das letras americanas. Ele não era só parte do clube, ele ajudava a definir as regras do jogo. O próprio Edgar Allan Poe, que era conhecido pela crítica afiadíssima, descreveu Sargent como um homem de engenho, talento e tato. Vindo do Poe, isso era praticamente um selo de genialidade. Então não resta dúvida, Sargent era visto como um pensador sério, metódico e brilhante. O que nos leva, então, à grande pergunta. Por que um homem com tanto a perder, reputação, carreira, um legado inteiro, mergulharia de cabeça no mundo de médiuns e mensagens de espíritos, um campo que era basicamente minado de controvérsia e ridículo? Mas o Sargent não se converteu assim, passivamente. Ele aplicou o mesmo rigor intelectual da carreira literária dele a essa nova busca. Ele se tornou um investigador obstinado, determinado a testar os limites do fenômeno. O momento eureka dele aconteceu em 1877. Ele mesmo documentou a experiência. Comprou lousas novinhas em folha um pouco antes de uma sessão, inspecionou cada centímetro e segurou tudo firmemente. O médium, segundo ele, nem sequer tocou nelas. E mesmo assim, Sargent ouviu o lápis se movendo e quando abriu as lousas, encontrou uma mensagem lá dentro. E o ponto que Sargent e outros defensores sempre batiam na tecla era a tentativa de criar um ambiente controlado. As sessões aconteciam em plena luz do dia, as lousas eram compradas na hora pelos próprios investigadores e muitas vezes eram as testemunhas que seguravam os objetos, deixando o médium à distância. A ideia era bem clara: eliminar qualquer possibilidade de fraude. E quem eram essas testemunhas, afinal? Não era um grupo qualquer, não. A lista é impressionante. Cientistas renomados, juízes da Suprema Corte, editores de jornais importantes, médicos, diplomatas.
Pessoas treinadas para observar e analisar, que saíam dessas sessões e afirmavam publicamente que tinham presenciado algo que a ciência convencional simplesmente não conseguia explicar. É claro que nem todo mundo estava convencido. A ascensão do espiritismo científico deu início a uma verdadeira guerra cultural, colocando de um lado a ciência estabelecida e do outro essa nova e desconcertante possibilidade. O debate era fundamental. Para os espiritualistas, aquilo era o começo de uma revolução científica, a descoberta de uma força natural desconhecida que provaria a sobrevivência da consciência. Já para os céticos e materialistas, era tudo uma grande ilusão, uma mistura de fraude habilidosa, psicologia de massas e um desejo profundo de acreditar no impossível. O sargento ficava profundamente irritado com os céticos que descartavam tudo sem sequer investigar. Na visão dele, essa atitude não era nada científica, era dogmática. Para ele, negar os fenômenos sem examiná-los era pura e simplesmente ignorância ou negligência, uma recusa em encarar os fatos. E essa convicção toda o levou à sua missão final, uma verdadeira corrida contra o tempo, para deixar registrada a sua grande obra, o argumento definitivo para uma ciência da alma. E aqui a história ganha um contorno bem dramático. Com a saúde já muito debilitada por uma doença terminal, Sargent trabalhou de forma obsessiva, ditando seu livro quando já nem conseguia mais escrever, tudo para terminar sua obra-prima. Era o seu testamento intelectual, sabe? A sua última palavra para o mundo. A tese central dele era radical, mas ao mesmo tempo simples. Ele argumentava que os fenômenos espirituais não eram sobrenaturais. Eles apenas obedeciam a leis da natureza que eram mais sutis. Leis que a ciência do século XIX ainda não tinha as ferramentas para descobrir. Não era uma questão de fé, era o próximo passo da ciência. Pouco antes de morrer, ele escreveu no prefácio do seu livro a sua declaração final de vitória. O espiritismo, para ele, não era mais o desespero da ciência, mas sim o seu futuro. Ele acreditava de verdade ter provado que o reconhecimento científico era inevitável. Uma afirmação e tanto de um homem que foi da dúvida à mais absoluta certeza. A trajetória do Happy Sargent deixa uma provocação no ar que ecoa até hoje. O que acontece quando pessoas inteligentes, respeitadas, testemunham algo que a ciência diz ser impossível? A história dele nos força a perguntar: onde exatamente termina a investigação de mente aberta e onde começa a crença cega? Fica aí a reflexão.